Olá, vamos dar sequência na nossa leitura. Hoje eu vou começar a ler para vocês o capítulo 38. Ele é grandinho, eu vou dividir em duas vezes, tá? Não está na hora, meu filho, de dizeres algo? Perguntou Íris, sentada com Lucano nos jardins outonais. Não há nada a dizer, replicou ele em voz melancólica. Sua lassitude, que era de espírito e não de corpo, não o abandonava. A irmã Aurélia estava casada havia 6 meses e já esperava um filho no lar de seu marido. Eu devia me sentir feliz por não nos teres deixado dessa vez, disse Íris com um suspiro meditativo. Talvez não devesse insistir pelas tuas confidências, pois podes ficar aborrecido de novo e partir. Ele tentou sorrir para a mãe, mas tudo era um esforço. Íris estava a seu lado à luz fria do sol, e seus olhos fixavam-se nas árvores de folhas caducas, cujos ramos despidos eram como que ouro áspero contra o azul do céu. Perdão. Uma fragrância de vinho, maçãs, louro, tâmaras maduras soprava docemente no ar irisado, e as colinas distantes mostravam-se cor de ameixa. Lucano pensou que o rosto da mãe pouco mudara através dos anos e que sua translúcida aparência era como a de um rosto de criança. Tinha o corpo ainda esbelto, os olhos continuavam a possuir a coloração viva de sempre. As mãos eram claras e castas. Quando eu for, Prisco e sua família ficarão contigo nesta casa, e há também meu irmão, Gaio Otávio. Não estás feliz com tua nora e as crianças que estão agora contigo? A casa ressoa com o riso delas. Esqueces algo importante, falou Íris. Tu foste o filho da minha juventude. Tenho agora 55 anos e já ultrapassei os anos de expectativa. Portanto, estou velha e minha memória volta para Antioquia e vejo-te como um bebê, num cobertor a meus pés, tomando sol, enquanto eu ficava na minha roca. Nem Prisco, nem Aurélia, nem Gaio são tão queridos para mim, meu primeiro e sempre lembrado filho. Lucano, sentado com ela no pórtico externo, estendeu a mão e colocou-a sobre as dela. Íris sorriu-lhe, com lágrimas nos olhos. Se ao menos estivesses casado, murmurou, levantando a mão dele até o rosto por um momento. Se estivesses casado com Sara ben Eleazar. É Bas, desculpe. Sara Bas Eleazar. Cheguei a amá-la como a uma filha, desde que ela veio no verão e permaneceu conosco até se restabelecer de sua febre pulmonar. Vê-te e ama-te como eu via e amava Diodoro. Que maior tesouro pode existir do que o amor? Ela te seguiu em muitas cidades e muitos portos. Por que a repeliste sempre? Já te disse, minha mãe, não há lugar na minha vida para o amor de uma esposa, de filhos, de uma lareira tranquila. Nada sei além disso. Sou como a casca de um coco, flutuando sem rumo no mar, sua parte vital removida e sendo atirada de um lado para o outro pelas marés. Outrora,
Tive uma batalha. Já não tenho batalhas, pois meu próprio espírito está cansado de morte e nada me parece ter qualquer importância. Não deixei esta casa porque me faltou vontade de deixá-la. Magoei-te e peço-te perdão, mas tu és aquela para a qual a verdade tem que ser dita sempre. Voltou o rosto para o outro lado e ela o viu de perfil, severo e pálido como pedra, gasto pelos anos até uma finura ascética. Lucano falou. Outrora eu sabia o que queria e estava cheio de esperança. Houve um tempo em que a cada manhã levantava disposto para a luta. Mas aproximando-me agora dos 40 anos, pode ser que minhas forças vitais estejam sendo drenadas e que a hesitação da idade venha tomando conta de mim. Lembro-me de que José ben Gamliel citava-me suas escrituras, embora não me recorde das palavras exatas. Era uma advertência aos jovens, para que não se esquecessem de seu Criador nos dias de sua juventude, antes que os maus dias de invalidez e cansaço os envolvessem. Quando eles dissessem, não tenho prazer nos meus dias. Lucano sorriu de leve e penosamente. Jamais me esqueci de Deus. Ele perseguiu minha vida até alguns anos atrás, quando de súbito se afastou de mim e deixou o campo onde batalhávamos diariamente. Sinto falta do meu velho adversário. E pela primeira vez em meses, Iris percebeu um divertimento ambíguo na voz dele. Mas Keptá me disse que Deus jamais abandona os homens, falou Iris. Lucano ergueu os ombros. Pois eu te digo que a mim ele deixou. Há um grande silêncio onde outrora ele estava e não mais discutimos. Talvez seja porque ele sabe que venceu e que eu não valho mais nada como adversário. Minha vaidade está ferida, acrescentou com um ligeiro sorriso. Iris, porém, sabia que seu filho não estava tão fraco como acreditava estar. Ouvia-o à noite na grande biblioteca de Diodoro, andando de um lado para o outro. Sentia-lhe a fervente inquietação, como se ele estivesse procurando algo. Muito tempo depois de estarem todos adormecidos, a lâmpada de seu quarto ainda ardia, às vezes até a madrugada. Um homem totalmente desprovido de interesse ou de ardor afrouxaria, tornar-se-ia apático. Entretanto, os olhos de Lucano mostravam-se exaustos, atormentados. Que desejas tu, meu filho? Perguntou Iris, cheia de dor e piedade. Nada desejo. Posso dizer verdadeiramente que nada desejo. E esse é o meu terrível transtorno. A conversa entediava-o e Iris sabia disso. Ambos observavam as folhas caírem, as pontas dos ciprestes tornarem-se tocadas de luz e as colinas escurecerem em sua coloração. Depois de prolongado silêncio, Iris falou. Eu tive receio de que visses Cláudio. E eu fiquei horrorizado quando o vi. O jovem aleijado desde sua infância pela paralisia e que não pode andar sem o auxílio de 2 fortes escravos. Porque minha irmã, que é tão bela,
desejou esse homem? Mas tal pergunta me fiz antes de compreender. Ficara aterrorizado quando Cláudio viera àquela casa para vê-lo e à sua noiva e família. O jovem tinha um rosto simples e gentil, com olhos sinceros e feições delicadas. O perfil aquilino, típico dos patrícios romanos, era mais suave nele, e sua expressão mostrava-se sonhadora. Lucano esperara ansiosamente que pelo menos ele possuísse um pouco de intelectualidade, algum poder interior, certa força de espírito e caráter. Cláudio, porém, era tão transparente quanto Aurélia, e da mesma forma sem complexidade, embora da mesma forma impenetrável. Do que eles falavam? Lucano ouvia sem qualquer sensação de que invadia a intimidade de ambos. Desejava saber. A autêntica e simples verdade lhe foi então revelada. Eles amavam todas as coisas, sem malícia, sem hipocrisia, sem medo. Fosse um escravo ou uma folha, um cão ou um cavalo, a relva ou uma árvore, um homem ou um pequenino animal fugitivo. De início, Lucano ficou aterrorizado. O mundo os roubaria com o tempo daquele amor absoluto. Era infantil e estúpido acreditar que viveriam num jardim brilhante e adorável, onde o mal jamais entraria. Pensou em quando a morte entrasse na casa deles, eventualmente para atingir um filho amado, ou um servo querido, ou um deles próprios. Pensou na doença que lançaria sombras sobre o aconchego de sua lareira, ou na natural ansiedade de viver, na petulância, na irritação, ou em alguma longa e irremediável moléstia. Que seria então do jardim e do amor? Um dia encontrou sua irmã sozinha, brincando com alguns gatinhos no jardim, e sentou-se ao lado dela, tentando falar-lhe daquelas coisas. Falou como a uma criança, e ela ouvia, sorridente, os lábios rosados entreabertos, seus grandes olhos castanhos, suaves e translúcidos. Ela não me compreende absolutamente, disse Lucano consigo mesmo, impaciente. Aurélia então dissera: eu te compreendo, meu irmão. Cláudio e eu conversamos sobre isso muitas vezes. Sabemos certamente que o mundo está cheio de dor, de morte, de injustiça e de miséria. Não temos olhos? Somos crianças? Temos ouvidos e vimos e visto tudo isso. Temos ouvido e visto tudo isso. Levantara nas mãos um gatinho branco e beijara-lhe a cabeça pequena. Lucano podia ouvi-la murmurando palavras de afeto ao animalzinho, que saltou para o ombro da moça e pôs o focinho contra o queixo dela, mostrando-se contente. Mas, continuou Aurélia, sabemos também que o amor é inexaurível, que sempre haverá algo para amar. O mundo está cheio de coisas para amar. Uma existência não é bastante para o amor. Lucano pensara alucinadamente: como é incrível, como é lastimável essa inocência. Aurélia sorrira-lhe com ternura. Pensas que somos crianças, sem razão ou compreensão. Pensas que somos vulneráveis. Esperei por Cláudio
embora não soubesse da existência dele até o dia em que ele veio com seus pais a esta casa. Mas eu soube que era ele imediatamente. Não temos medo de viver, Lucano. Aquilo deixou Lucano mudo. Procurara o núcleo brilhante dos olhos da irmã, não como homem, mas como médico. E uma luz pura o enfrentara, delicada e forte. Aurélia, sentada na relva como uma criancinha, junto de seu irmão, encostou a cabeça nos joelhos dele em completa confiança. Não sou uma erudita, Lucano, pois os livros são velhos e o mundo é jovem e cheio de glória. Mas, quando vi Cláudio, lembrei-me do que Queptá me dissera um dia. Sócrates disse que um homem bom não precisa temer nem esta vida, nem a morte. O homem está tão cheio de males quanto de beleza, falou Lucano rudemente. É porque o mundo odeia e não ama, respondeu Aurélia. Um cachorro entrou no jardim, correndo e latindo, e Aurélia chamou-o, saltando sobre os pés e correndo a consolá-lo e a brincar com ele. Lucano ficou sozinho, inteiramente imóvel. Quando se levantou para entrar na casa, meditativo, sentia-se vulnerável e sensibilizado. Eles serão felizes sempre, disse ele agora à mãe. Jamais haverá um fim para a sua felicidade e para seu amor. E eu confesso que isso é um grande mistério para mim, que já não sou um jovem. Iris sorriu-lhe e Lucano teve a revelação de que sua mãe era semelhante a Aurélia. Estou contente, murmurou ela. Sim, estou contente, porque um dia, e eu o sinto em meu coração, encontrarás também esse amor e essa felicidade. Vou ler mais um trechinho, tá? Sara Bas Eleazar veio ao jardim e encontrou Lucano sozinho. Caminhava vagarosamente, pois estivera doente durante muitos meses e era hóspede naquela casa, onde todos a amavam pela sua delicadeza e caridade. Estava com 35 anos, já não era jovem, mas seus olhos cor de violeta pareciam tão radiantes como se fossem os de uma criança. E o rosto doce e tão bem talhado dava-lhe certa serenidade, tocada de melancolia. O corpo delgado escondia-se sob um traje de lã da cor de seus olhos, que Iris fizera para aquecê-la, para afagar seu corpo que se recuperava. E ela usava um chale branco sobre os ombros. O cabelo escuro, com camadas grisalhas, era usado simplesmente numa coroa de tranças sobre a cabeça, pequena, e a linda boca recurvava-se em leve sorriso. Havia em suas faces um rubor constante, e aquilo, quando ela se aproximou de Lucano, que se levantou para recebê-la, era a primeira coisa que o médico inevitavelmente via nela, em especial ao cair da tarde. A mão da moça mostrava-se de um calor fora do comum. Lucano recordou-se de que Hipócrates advertia os médicos que jamais tratassem pessoalmente das pessoas amadas, pois podiam fechar os sentidos contra a verdade que suspeitavam, ou que eles confundiam desastradamente pela sua frenética ansiedade.
Tossiste muito hoje, minha querida Sara? Perguntou, conduzindo-a até a cadeira onde Íris estivera sentada e envolvendo-lhe os ombros frágeis bem agasalhadamente no chale, a fim de protegê-la contra a frescura do ar da tarde. Ela sorriu-lhe docemente. Não, tossi muito pouco esses últimos dias, Lucano. Recusas a atenção dos melhores médicos de Roma, Sara. Precisas deixar que eu chame alguns deles para examinar-te, disse ele. Ela apertou o rosto contra a mão pousada em seu ombro. Eu estou muito bem. Não te alarmes. Bastas para mim como médico. Olhou para as colinas calmamente e com paz. Terei pena de deixar tua casa, mas preciso voltar a Jerusalém para os dias santificados. Vou embora depois de amanhã. Mas não estás boa de todo. A viagem será exaustiva demais, Sara. Sabes que fiquei aqui por tua causa? De novo ela sorriu, pois sabia que aquilo apenas em parte era verdade. Não fiques aflito, murmurou ela. Sinto falta do meu povo. Lucano sentou-se ao seu lado, debruçado para ela, estudando-lhe o perfil frágil, um camafeu puro, na luz dourada da tarde. Se Sara, disse ele consigo mesmo, estivesse doente, não teria aquela calma. O corpo, quando cheio de pressentimentos de sua própria calamidade, manifesta seu constrangimento no repuxar de um olho, na distensão de uma narina, na contração de um lábio. Seus penetrantes olhos de médico nada disso encontravam no rosto de Sara. A expressão dela, como sempre, era de tranquila alegria, de esperança realizada. Ficou sentado em silêncio ao lado dela, sentindo os ossos fracos da mão de Sara, a maciez de sua pele acetinada. Olharam ambos para as colinas e vales durante muito tempo. E Lucano pensava, por que não me caso com ela e mantenho-a comigo, a esta querida que há tantos anos amo? Tenho perambulado por todo o mundo, pois não possuo um lar e sempre fugi do amor. Mas agora já não sou jovem e é possível que minha lassitude, meu vazio, meu desespero torturante sejam resultado da falta de raízes, da sensação do que perdi ou jamais atingi, da significação da vida. Se me casar com Sara, então terei um lar, uma lareira, uma companheira amorosa para o resto dos meus dias. Posso comprar uma pequena propriedade, uma vila, onde tivéssemos nossos próprios vinhedos e pomares. E embora agora já não seja muito tarde, talvez um filho. Eu me privei do que os homens sempre procuraram em suas vidas. Moveu-se com um acesso da antiga inquietação. Disse para Sara, inclinando-se junto dela, ignorando o triste estremecimento que de novo se apoderara dele. Sara, minha bem-amada, queres casar-te comigo e permanecer em Roma, construindo uma casa comigo? O tranquilo perfil dela manteve-se tão imóvel, tão inalterado, enquanto a moça olhava para as colinas, que Lucano pensou não ter sido ouvido, por estar Sara mergulhada em seus pensamentos.
Estou me sentindo vazio, disse ele, levando a mão dela a seus lábios. Sara, então, disse: vou deixar esse gancho hoje aqui. Não é maldade, é porque, olha, já temos um bom tempo aí. E é mais ou menos o que eu programei mesmo para ler até aqui, tá? Que aí a outra parte do capítulo fica mais ou menos equilibrada nesse tanto, tá bom? Eu volto rapidinho no próximo vídeo. Muito obrigada. Até lá. Tchauzinho.